Olá pessoal, então vamos continuar então a parte 2 da nossa aula. Pausei para vocês tomarem uma aguinha para poder respirar e continuar o nosso intervalinho aí. Então, para a gente não ficar com vídeos muito longos e ficarem difíceis, às vezes de encontrar aquilo que vocês precisam na aula, vou fazer vídeos menorzinhos, com minutos menores, para a gente poder não ficar tão cansado, certo? Então hoje a gente tratou um pouquinho anteriormente sobre o que é pesquisa científica, introduzimos um pouco o assunto da aula e falar um pouquinho da questão da pesquisa científica, Então quando a gente fala assim, uma pesquisa científica fez um estudo sobre determinada coisa e chegou a determinado resultado, a gente vê bastante esse tipo de informação, por exemplo, nos jornais. Como é que essas pesquisas científicas são feitas? Na última aula, eu falei para vocês, na última aula, na semana passada, eu comentei com vocês sobre a questão do método científico, E quando a gente fala do método científico, vocês devem lembrar que ele tem algumas etapas, mesmo que ele não seja unânime, Então existem muitas críticas a essa questão de imaginar que toda pesquisa científica segue esse método de forma geral, Uma boa parte das pesquisas científicas, elas vão, pelo menos essa estrutura principal, elas vão ter em comum, e a gente pode utilizar essas lições para poder, pensar nas nossas próprias pesquisas também, que a gente vai fazer para a faculdade, que a gente vai fazer para vários lugares. Então, a primeira etapa que a gente considera importante dentro de um meio científico é a etapa da observação. Então, o pesquisador, o cientista, é aquela pessoa que ela é atenta à realidade, ela enxerga a realidade e ela entende porquês. Ela entende que ali existem problemas e entende que existem coisas que eu preciso entender, que eu preciso conhecer. Naquele videozinho que eu deixei para vocês da última aula, do Poeira das Estrelas, o menininho, ele tem um espírito científico, Porque eu quero conhecer, eu quero entender, eu observo a lua, eu observo o céu, eu preciso entender o céu. Então, essa atitude do observador, ele precisa estar atento, ao que está ocorrendo no mundo para entender a realidade e a partir da realidade ele observa. A observação também tem a ver com experimentação, de observar e coletar dados de forma que eu consiga obter, a massa, da minha experimentação. Então, é importante que tenha uma repetição também. Então, toda vez que a gente fala em estudos científicos, eu não faço aquela observação uma vez só. Eu vou fazer a observação várias vezes e repetidamente várias vezes aquilo para poder obter vários resultados e esses resultados poderem ser comparados. Uma coisa extremamente importante que a gente precisa lembrar aqui, essa parte, eu preciso que você sempre tenha, toda vez que a gente fala do observador direto, aquela pessoa que observa, aquela pessoa que olha a natureza e tenta tirar informações dela, que não existe observação neutra. Toda observação, mesmo do cientista, ela é carregada de teoria, ela é carregada de expectativas do próprio pesquisador. Lembra que eu mostrei para vocês na última aula aquelas imagens de ilusões de ótica? Cada pessoa ela tem um olhar diferente no mundo, uma forma diferente de enxergar as coisas, e isso também impacta na forma como você enxerga e interpreta as coisas que você está enxergando. Então, a primeira coisa que a gente faz, vou dar um exemplo aqui de um cientista que usa observação na natureza. Então, por exemplo, aquele biólogo que eu falei para vocês. Vamos supor que ele quer saber, ele quer falar sobre onça pintada. E ele quer traçar, por exemplo, qual é a área habitada por uma onça pintada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai observar. Então, ele vai criar instrumentos de coleta de dados e geralmente ele cria, ele coloca aquelas câmeras que ficam presas em árvores camufladas e tenta captar imagens de uma onça pintada, por exemplo, e aí ele vai fazer outras observações do tipo, ele vai encontrar indícios que a onça pintada passou por ali, a gente vai colocar, às vezes, uma coleira, vai capturar uma onça e colocar uma coleira, tudo isso está relacionado com a observação que ele faz, entender, coletar esses dados e observar o meio em que ele está. Então, tudo isso é muito importante. Mas lembre-se, existe uma falsa ideia, uma ideia que não é real, de que um cientista, ele observa aquilo que é realidade, que só aquilo que ele observa faz sentido para ele. Então,
para vocês entenderem melhor. O cientista, ele observa e nada interfere na sua observação. E mesmo que você tenha, né, você tente diminuir todas as influências que você tem sobre os dados que você coleta, só o ato de você coletar aqueles dados já implica uma visão teórica anterior. Então não existe essa racionalidade, essa neutralidade de que você simplesmente observa, se você só tem os fatos. Não existe isso porque nós temos crenças, nós temos até imagens mentais já criadas sobre aquilo. Por isso que é extremamente importante a gente pensar nisso. A segunda parte que a gente precisa entender é que normalmente quando o cientista está observando ou quando ele está fazendo uma determinada pesquisa, ele vai então, a partir do momento que ele percebeu o seu redor, entendeu a realidade, ele vai formular um problema, ele vai ter uma pergunta a se fazer. E normalmente essa pergunta norteia o trabalho da pesquisa e que vai ser utilizada que é ela que você tem que responder no final. Então, por exemplo, você observa alguma coisa e você quer saber alguma coisa sobre aquela cena que você observou. Então, um problema de pesquisa, né, é a pergunta que se tem, que você pretende responder quando você finaliza a pesquisa. Então, eu tenho uma pesquisa e eu quero saber uma coisa, eu faço uma pesquisa para desenvolver alguma coisa, para poder saber alguma coisa. Essa é alguma coisa que você quer saber, que é exatamente o problema de pesquisa, né? O problema de pesquisa delimitado dentro de um tema de investigação. Então, por exemplo, eu estou pesquisando onça pintada, esse é o meu tema. Qual que é o problema de pesquisa que eu tenho? Qual que é a área em que circula uma onça pintada durante um ano, por exemplo? Você teria um problema de pesquisa que seria isso, é isso que você quer responder, né? E aí você tem que você vai desenvolver métodos, técnicas e coisas que vão te permitir responder esse questionamento no final da pesquisa. Então, exemplos de problemas de pesquisas reais. A imagem está meio embaçada, mas dá para a gente poder ver direitinho. Então, por exemplo, eu vou ler para vocês aqui, ó, tem vários exemplos, mas eu vou ler para vocês o terceiro aqui, ó. Isso aqui é um problema de pesquisa retirado de uma pesquisa científica real. Então, olha só, qual é a eficácia da metformina, que é um medicamento, na redução dos níveis de hemoglobina glicada de pacientes diabéticos tipo 2 atendidos ambulatoriamente no HULW. Então, esse aqui é um problema de pesquisa, tá vendo? É uma pesquisa que está relacionada à área de medicina e eles querem saber se esse medicamento que eles estão usando aqui é eficaz em tratamento de pacientes diabéticos do tipo 2. E aí, ele formulou uma pesquisa, então ele observou, né? Então, provavelmente a observação dele foi o seguinte: existem muitos pacientes diabéticos do tipo 2 que estão sendo atendidos nesse ambulatório. Será que a metformina ela tem ação, né, para poder reduzir os níveis de hemoglobina glicada desses pacientes? A partir desse momento, eu tenho a formulação da minha hipótese. E aí eu vou desenvolver métodos para poder fazer isso. Mas antes de eu desenvolver o método, eu preciso saber o máximo de coisas que eu posso saber daquele determinado processo para eu poder chegar naquele, né, para eu poder estudar aquilo ali. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se eu quero saber sobre qual que é a eficácia da metformina nesses pacientes de diabetes, então eu posso fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre diabetes. Eu preciso entender o que é diabetes do tipo 2 para fazer uma pesquisa dessa. Outra coisa, eu preciso entender o que é a metformina e para que ela é usada e quais são as pesquisas e testes anteriores que eu já tenho sobre ela. Então, é só a partir disso que eu consigo ter embasamento técnico para poder fazer com que a minha pesquisa se insira dentro de um ambiente maior de pesquisa. Então, olha só, aqui, ó, só para vocês perceberem, nesse cantinho aqui, eu coloquei para vocês algumas referências bibliográficas de uma pesquisa que eu mesma fiz. Então, o que você precisa fazer quando você vai desenvolver isso aqui? Então, eu vou passar a tela aqui só para vocês perceberem aqui uma revisão. Estava ali na minha página do YouTube que vocês vão acessar. Então, aqui eu tenho uma revisão bibliográfica real. Essa revisão bibliográfica foi eu mesma que fiz para um dos trabalhos que eu fiz. Então, no caso, eu precisava pesquisar. O meu tema de pesquisa inicial era a formação de professores de química, certo? E dentro desse contexto, eu queria saber um problema de pesquisa específico, que eu não venho ao caso agora,
Mas para que eu pudesse fazer a minha pesquisa sobre o meu problema específico, eu precisava entender o máximo que eu poderia entender sobre a formação de professores de forma geral. Então, eu precisei fazer uma pesquisa bibliográfica para mapear todos os temas e perceber quais eram as principais questões que eram discutidas sobre aquela pesquisa. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Olha só, fiz uma pesquisa bibliográfica em que eu encontrei essa quantidade de artigos aqui. Ó. Vou só passar para vocês verem. Então, só para vocês entenderem aqui, ó, que eu tenho o título do meu artigo que eu estou procurando, a revista que ele foi publicado, o ano, o nome dos autores e o tema, que é o que me interessava, tá vendo? Então, aqui, ó, esse aqui trabalhava com formação de professores, esse aqui trabalhava com discurso em sala de aula. Vocês não precisam saber o que é isso, é só para vocês entenderem o que é uma pesquisa bibliográfica na ciência. Então, por exemplo, uma pesquisa científica. Deixa eu mostrar para vocês aqui a pesquisa bibliográfica. Então, eu pesquisei, vou descer um pouquinho mais rápido, 216 artigos. Lógico que eu não li os 216 artigos, mas eu fiz uma análise primeiro dos resumos para saber qual era a temática que estava sendo tratada. E dentro dessa temática, eu selecionava qual que era aqueles temas que me interessavam. Então, por exemplo, me interessavam muito os temas relacionados com, por exemplo, o discurso em sala de aula de ciências. Então, eu selecionei dentro dos que estavam tratando do tema que eu queria, formação de professores de ciências e essa determinada temática aqui. Vocês não precisam entender a tabela, só preciso que vocês percebam que quando a gente fala que um cientista ele precisa fazer uma revisão bibliográfica para poder, um levantamento bibliográfico, né? Para a gente poder fazer uma pesquisa científica, eu preciso, deixa eu só passar aqui, pessoal, que saiu aqui a parte que eu estava explicando para vocês. Então, eu preciso desse levantamento bibliográfico identificar o máximo de informação que eu puder sobre aquela determinada pesquisa. Então, por exemplo, quando vocês forem fazer o TCC de vocês, vocês não precisam fazer um levantamento bibliográfico de 216 artigos, mas é interessante que, vamos supor, se você vai falar sobre direito penal, é importante que você fale o máximo possível, detalhadamente, de forma muito concisa, utilizando bons autores, o máximo que você puder falar sobre direito penal, para só depois você começar a detalhar o seu projeto de pesquisa em si. Então, por isso que a pesquisa bibliográfica ele é o ponto de partida, porque a gente precisa saber o que já existe de conhecimento para a gente propor um conhecimento novo. Então, já tem 12 minutos, eu vou parar o vídeo por aqui, daqui a pouco eu continuo e a gente passa